Então, por exemplo, vocês que estão começando agora, você já decidiu que área você quer advogar? Nós temos criminal, trabalhista, civil. Você já começou a se posicionar, começou a estudar sobre isso? Ou você vai esperar mais uma vez a OAB acontecer para você começar a estudar no criminal, para você começar a fazer estudo jurisprudencial, para você começar a ler legislação? E aí? Esse era o assunto que eu queria que você falasse um pouco. Como começar, Fer? Vamos lá. Primeira coisa. Começa mais um episódio do Criminalista em Foco. Sejam todos muito bem-vindos e hoje o papo é com você, que é estudante de Direito, com você, que graduou em Direito e está esperando para passar no exame da ordem, esperando a prova da OAB acontecer. Para esse episódio, eu convidei a Ana Laura Queiroz. Ela é graduada em Direito e é aqui da minha cidade de Franca, São Paulo. Ana, seja muito bem-vinda a esse episódio. Fer, eu agradeço muito o convite, fico muito feliz de estar aqui participando com você hoje desse podcast e eu espero contribuir um pouquinho para a história de que todo mundo está passando, né, nesse momento e contar um pouquinho da loucura que foi a minha primeira fase da OAB. Perfeito, Ana. Então, para a gente começar aí a nossa conversa, conta um pouquinho aí para os ouvintes. Quem é você? Quando você se formou? Onde? Eu saí da faculdade achando que já ia advogar em 2 anos, que ia adquirir o sucesso em pouco tempo, que já ia sair com a OAB na mão, e não foi assim que aconteceu. Eu prestei minha primeira OAB na faculdade, não passei, e tanto eu como a Fernanda, que eu conheço a Fer já faz muitos anos, desde 2013, nós temos um pequeno problema com ansiedade, estamos muito ansiosas, né? A gente quer meio que tudo para ontem, e não foi assim que aconteceu comigo. Todos os meus amigos passaram de primeira na OAB, menos eu. Então, foi muito frustrante para mim. Aí, passou o ano da faculdade, terminei a faculdade, me formei, sem passar na primeira fase da OAB. Aí veio o ano de 2019 também, cheguei a prestar 2 provas em 2019 e não passei. Ao todo foram 4, 5 provas que eu prestei, e em todas as vezes ficava entre 38, 39, 38, 39, batia na trave e nunca dava certo. Tinha provas que eu saía da prova assim, achando, nossa, agora foi, agora eu passei. E não dava certo. E eu tinha essa certeza porque a minha primeira prova eu não consegui terminar de ler a prova toda. Chegou, assim, nas 10 últimas questões, eu não consegui terminar de ler. Então, quando eu terminava de ler a prova toda, eu falava assim, agora eu passei, agora deu certo. E não foi assim. Aí, em fevereiro do ano passado, de 2020, eu passei na primeira fase. E foi uma loucura, porque eu saí da prova achando que não tinha passado. Eu não consegui ler as 10 últimas questões e eu saí da prova falando assim, não deu certo. Só que, infelizmente não, só que felizmente eu consegui passar. E foi assim, eu saí da prova desiludida, achando, tipo, não é pra mim, não vou passar. E o bom disso tudo foi porque a última prova eu mudei o meu método de estudo. Entendi. Eu fiz vários cursinhos famosos que tem, né, aqui em Franca também, e não dava certo. E assim, para quem tá estudar às vezes, estuda de manhã, trabalha à tarde, faz cursinho à noite, e você fazer o cursinho, tipo assim, demora 5 horas, vamos supor, o cursinho. E muita gente falava assim, é possível fazer a prova da OAB lendo artigos, lei seca e questões. Lei seca e questões. Eu achava que não, que se eu podia fazer o cursinho, eu ia fazer o cursinho. E fiquei quebrando a cabeça fazendo cursinho, e não dava certo. Era tempo perdido. Aí chegou um momento que eu falei assim, não, agora eu não quero mais fazer cursinho, eu tenho muito material, eu vou só ler artigo e fazer questões. Lei seca e questões, lei seca e questões. E foi o que deu certo pra mim. Aí você foi aprovada o ano passado, em fevereiro Sim, de 2020. Fui aprovada em fevereiro de 2020. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Você falou assim, eu sou ansiosa, a Fernanda também é. Acho que a nossa geração, ela é ansiosa, porque nós fomos predestinados a quê? A se formar, fazer uma faculdade, casar e ter filhos. Então, tudo isso gera esse bloqueio, né, em grande parte das pessoas.
E realmente, quando você se forma, a gente tem aquela ilusão que, vou estar com a minha carteirinha em mãos, no primeiro dia com a OAB, eu já vou abrir meu escritório, vai fazer uma fila de clientes. A gente tem essa falsa ilusão. Foi comigo assim, eu acredito que com todo mundo é assim também. A ansiedade, ela sempre me atrapalhou a prestar as provas. Por quê? Para quem às vezes não sabe, eu concluí o ensino médio em 2009, eu sabia que eu queria direito, porém, quando eu ia prestar vestibular, eu ficava tão nervosa que eu não conseguia resolver a prova. Eu lembro que quando eu prestei a prova da Faculdade de Direito de Franca, e a prova era assim, ela tinha as questões objetivas e depois você tinha que fazer uma redação. E aí eles colocavam a frase na lousa para você construir a redação só com base numa frase que era escrito. E eu fiquei tão nervosa que eu não conseguia entender, não conseguia interpretar a frase que foi colocada na lousa. Por exemplo, eu lembro certinho que a frase era: o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. E eu não esqueço porque me marcou, eu não consegui entender o contexto dessa frase. E aí, para escrever a redação, eu ficava tão nervosa que eu tremi e não consegui e terminar a redação, enfim. Demorou 2 anos para eu ser aprovada no curso de Direito. E não é porque eu não sabia resolver as questões, não é que eu não tinha o conhecimento. O nervosismo, a ansiedade me atrapalhava. O que passava pela minha cabeça? Era um bloqueio assim: eu preciso passar no vestibular. Porque os meus irmãos, eles passaram de primeira no vestibular. Terminou o ensino médio, meu irmão entrou numa federal, minha irmã entrou numa faculdade de psicologia. Então, eu achava que na minha cabeça, assim, concluiu o ensino médio, automaticamente eu teria que prestar o vestibular, já ia passar e já ia estar na faculdade. E quando eu quebrei a regra, que eu quebrei o padrão da minha família, entre aspas, isso me bloqueou. A ansiedade tomou conta de mim. Que eu passei a entender? Que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, você tem que se preparar. Quando você se prepara, que você detém o conhecimento, você deslancha, você consegue fazer a prova. Eu fui para a psicóloga. Então, quem tem esse problema de ansiedade, de ficar muito nervoso na prova, eu ficava doente nas vésperas das provas. Eu recomendo fazer esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, que ajuda muito pra gente trabalhar as nossas emoções. E com relação à prova, o que me chamou a atenção, né, da sua história que você contou, que você desistiu do cursinho e falou: não, vou parar de estudar, porque eu já tenho muitos materiais, vou resolver questões. Comigo, Ana, foi mais ou menos assim. Eu prestei a primeira prova, eu estava no 5º ano da faculdade, eu não passei de primeira. A gente tem que fazer 40 pontos, eu fiz 37. Aí, me remeteu lá na época do vestibular, que eu não passei. Eu falei, vai acontecer a mesma coisa aqui na OAB, a ansiedade vai tomar conta, o nervosismo também. O que eu fiz? Novamente, voltei para terapia, fui trabalhar minhas emoções para eu acalmar e ter controle emocional sobre as situações. Eu não fiz cursinho para a primeira fase, eu só fiz questões. Então, eu comprei aquele livro, Questões da UAB, né? Livro grosso. Um livro bem grosso. Eu só resolvia questões e baixei, fiz download das 5 últimas provas e resolvi também. Eu considero que foi isso que me ajudou. Sim, eu concordo bastante com você. Foi o que me ajudou também e foi ler artigos. Igual separar as matérias. Não perder tempo em estudar um pouquinho de cada matéria, porque você vai acabar não estudando nada e vai chegar no dia e você não vai saber nada. Separa as matérias essenciais, que se não me engano são 6, 7 matérias, que foram os que eu estudei. E ética e constitucional eu comi. O vade-mecum eu comi aquela parte. E assim, são as primeiras questões que você faz na prova, né? Eu praticamente acertei todas, porque eu tava tranquila. E foi o que eu mais estudei, foi o que me salvou na prova, foram os 3 primeiros cadernos, né, de matéria, que é ética, constitucional. Então, foi o que me salvou. Foi estudar bastante, poucas matérias e as primeiras questões que você vai fazer na prova. Escolhe as primeiras questões que você tem mais facilidade, que você estudou mais, que você vai estar tranquila e você vai conseguir realizar com bastante perfeição. Sabe o que é legal? São 7 matérias. Igual eu não gostava de administrativo, não gosto até hoje. Então, pra que eu ia quebrar a cabeça estudando administrativo? Era mais fácil eu focar e estudar as matérias que eu gostava, penal, processo penal, constitucional, ética, pra eu fazer a maior pontuação nessas matérias e o que vier do resto é lucro. Mas, Ana, você tava contando, você passou na prova na primeira fase em fevereiro de 2020. E aí, a segunda fase?
A segunda fase foi um problema pra mim, pra todo mundo, né? É a chamada interminável segunda fase. Era pra ter acontecido em abril de 2020, o que não aconteceu. Todo mundo enlouqueceu, né? O ano passado. A prova foi adiada, se não me engano, 4 vezes. Não chegava o dia, marcava o dia, não chegava o dia. E assim, me desestabilizou totalmente. Por causa da pandemia, por causa de eu morar com os meus avós também, né? Uhum. Então, foi uma coisa muito ruim pra mim e pra todo mundo, né? E o problema, tipo, da ansiedade, de não tá dando certo, da gente planejar as coisas e não acontecer. O que você sentia nesse período? Então, a prova foi remarcada pra dezembro do ano passado. Uhum. A prova aconteceu em dezembro do ano passado, só que chegou... A prova costuma ser domingo, né? Chegou na sexta-feira, eu travei. Entendi. 2 semanas antes, eu estava fazendo as questões de um livro de prática e eu comecei a errar todas as questões. Eu não sabia o porquê motivo, eu errava todas as teses. Eu falei assim, eu não sei, eu não vou fazer, eu não vou perder a chance, porque era como se fosse uma prova facultativa, né? Se você fizesse ela, você teria mais uma chance. Se você não fizesse, você teria mais 2. Entendi. Aí eu preferi não arriscar. Mas acredito que foi uma falta de controle emocional mesmo. Uhum. Eu tinha que ter dado um jeito nisso antes, porque realmente na sexta-feira eu travei, eu tive uma crise, assim, chorei, me faltou ar, mas eu sabia que, tipo, eu não tava doente, que eu não tava com Covid-19. Era realmente um problema emocional e que custou a segunda fase da minha OAB. Entendi. Nossa, fico até triste, né, por isso, porque o que o emocional não causa na gente, Sim. né? Porque você continuou se preparando esses meses todos, você ficou só focada estudando pra UAB, como é que foi pra você esse período? Ou você, eu quero entender assim, ó, você continuou estudando ou você falou assim, já era, não tenho nenhuma perspectiva profissional, vou largar isso pra lá. Como que foi o seu sentimento? Foi assim, eu continuei estudando, até que porque a prova de abril acho que foi adiada pra junho, se não me engano. Continuei estudando. Só que o que acontece? Quando foi adiada, e assim, já tava todo mundo cansado, eu já tava cansada. Já tava exausta da primeira fase, já pulei direto pra segunda. E tava muito animada, porque tinha passado finalmente na primeira fase, né? Tava muito animada, tava estudando que nem doida. Que foi também o que fez eu passar na primeira fase, foi estudar como se fosse o meu trabalho. Eu levava os estudos como se fosse um serviço. Era todo dia, a parte da tarde até a noite, eu estudava para a primeira fase. E foi realmente a chavinha que eu virei para passar na primeira fase. Foi levar o estudo como um trabalho, como uma profissão. Que é como todos os estudantes de concurso faziam onde eu estudava. Entendi. Levava como uma profissão. Porque muitas pessoas falam assim, você só estuda, você não faz nada. É o que muitas pessoas pensam, né? Você tem tempo pra tudo porque você só estuda, né? Aí, enfim, eu meio que parei de estudar. Eu falei assim, agora eu vou descansar. Aí foi nisso que começou a desandar. Porque eu começava assim, eu estudava um pouco, adiava, parava. Estudava um pouco, adiava, parava. Eu comecei a esquecer as coisas que eu tinha estudado. Juntou a pressão dessa pandemia, né, a ansiedade, eu estudava, foi assim, eu comecei a desanimar, né, o que não poderia ter acontecido. Entendi. Aí, quando eu comecei a estudar de novo, eu já estava muito desanimada, e eu vi que, assim, eu fiz as questões e eu estava errando as questões. Eu não sei se eu errei realmente porque eu não sabia, se eu estava misturando as coisas, se, assim, foi a ansiedade que me atrapalhou. Isso realmente eu não sei te dizer. Mas foi aí que aconteceu, que começou a dar errado. Bom, então eu vou dar um conselho para quem tá vivendo esse mesmo momento que você, Ana. Primeira coisa, nunca faça revisão 2 dias antes da prova. Você teve toda uma preparação. A semana que antecede a prova é o momento de você descansar. Porque quando você vai fazendo questões, parece que a sua mente esgotou, você tá cansada. Vai chegar o dia da prova, você não vai conseguir raciocinar mais. Porque 2 dias antes você tava com esgotamento mental, resolvendo questões. Eu te falo isso por experiência, porque antes de eu ir para advocacia, eu prestava concurso público. Tentei 2 vezes vestibular, então o que eu mais fiz nessa vida foi provas. Eu fiz muitas provas. Então, eu vi que a preparação, ela era ao longo do ano ali. Tava estudando, fazendo a minha parte, principalmente constância. Então,
Então, você que está vivendo esse momento, não é começar a estudar, parar, desistir, não tem perspectiva de ter outra prova, vou parar. Não, constância. Um pouquinho cada dia para você não levar a exaustão mental, mas criando formas de você estudar um pouquinho cada dia para você não perder o foco, para você não perder a constância. Chegou na semana da prova, para. Você vai descansar, você vai ver Netflix, você vai ver filme, você vai praticar atividade física, você vai descansar para você chegar preparada para a prova. Agora, outro ponto importante, igual a Ana, ela não prestou a prova em dezembro, agora não tem perspectiva de nova data, de nova prova, e o que acontece? O sonho dela de começar na advocacia tá aí atrasada há 1 ano, porque com a pandemia já era para ter acontecido, já era para ela estar com a sua carteira da ordem em mãos e já era para ela estar começando na advocacia. Meu conselho, assim como a Ana, tem muitos estudantes por aí patinando, que não sabe se arruma um trabalho, que não sabe se estuda para a OAB, que não sabe se fica parado, que não sabe se senta e chora. Justamente. Então, é o meu caso no momento. É o seu caso no momento, né? Então, tem muitos assim, vou desistir do direito, não tem previsão de OAB, vou arrumar um emprego, vou estudar para OAB, vou ficar sem fazer nada e não faz uma coisa nem outra. Meu conselho, você precisa sair na frente dos colegas que estão vivendo esse momento. Quem está ouvindo esse podcast, chegou o momento da chave de virada aí na sua carreira profissional. Por quê? A OAB você já teve a chance de se preparar em 1 ano. Quem está sofrendo, sendo vítima do adiamento e da incerteza da prova do exame da ordem, chegou o momento de você sair à frente. Meu conselho, estude para a OAB, claro, para você não perder o foco, para você não perder a constância, mas reserve uma parte do seu dia para você ir fazendo revisões, questões, mas sem virar aquele estudo incessante, aquele estudo cansativo que vai te levar à exaustão. Então, reserve uma parte do seu dia para resolver questões, para você ir se preparando para a OAB. Por outro lado, comece a se inserir no mercado de trabalho. Deixe as pessoas saberem quem é Ana Laura, quem é Felipe, quem é Marcos, quem são esses graduados, quem são esses futuros novos advogados. Então, por exemplo, todo mundo sabe aqui, digital é uma ótima ferramenta para quem quer se inserir, para quem quer construir o seu nome, a sua marca. Então, se você quer, tudo bem, tem gente que não é adepta à internet, que tem vergonha, que não nasceu para isso, tá tudo bem. Eu acho que eu sou o caso. Vocês que estão ouvindo o nosso podcast, para mim hoje estar aqui com a Fer é um desafio. É um desafio. Mas tem pessoas que estão adeptas à rede social e tá tudo bem. Se você é desse grupo de pessoas, crie um perfil no Instagram, comece a produzir conteúdos para as pessoas ir assimilando Ana Laura Queiroz, Felipe, João, Marcos, para ir conhecendo você. Primeiro ponto. Eu não quero mexer com rede social. Tá tudo bem também, mas comece a se preparar para o mercado de trabalho. Bom, quando eu tiver com a minha carteira da UAB, eu vou fazer o quê? Eu vou advogar? Eu vou ter escritório próprio? Eu vou advogar em casa? Eu vou buscar algum parceiro para ser sociedade? Eu vou buscar algum escritório para eu ser contratada? Você já começou a pensar sobre isso, Ana? Já. Mas quanto mais a gente pensa, parece que mais vira uma mistureira na cabeça da gente, né? Vira mistureira porque a gente não tem ações. Sim. A gente começa a pensar e não para colocar no papel os prós e os contras. A gente não coloca no papel para tirar. A gente fica só pensando, martelando, aí vem a ansiedade. Isso. É o nosso erro, é pensar demais e fazer de menos. Pensar demais e fazer de menos. Então, por exemplo, se você decidiu advogar sozinha, beleza, Ana Laura decidiu advogar sozinha. Você vai atender na sua casa, home office, você vai abrir um espaço. Vou abrir um espaço. Começa a pesquisar salas para alugar. Começa a pesquisar e se você tiver condições financeiras, já começa indo para o escritório, criando uma rotina, vai estudando para o OAB lá, vai estudando matérias que você quer advogar. Bom, eu quero alguém para ser sócio. Você já tem alguém que você conhece, alguém em mente que você admira para você propor isso, para você já começar desde agora adquirindo experiência com essa pessoa? Terceiro ponto, você quer ser contratada por um escritório. Você já fez uma pesquisa de mercado? Uma pesquisa para visitar escritórios que você admira e propor uma vaga de emprego? Propor para você continuar, para você começar a ir criando experiência? Ou você vai esperar o dia que a OAB for marcada, que você vai passar no exame da ordem para você começar a pensar como é que vai ser a sua advocacia e o seu mercado de trabalho? Esse é o erro, né? Esse é o erro. Esse é o erro.
a gente foca numa coisa só e pensa numa coisa só, é só aquilo, e a cabeça fica fechada, a gente não abre a cabeça. Esse é o erro. Você fica só focado o OAB quando vai acontecer essa prova e você não busca outros caminhos, né? Sim. Então, por exemplo, vocês que estão começando agora. Tá, você já decidiu que área você quer advogar? Nós temos criminal, trabalhista, você já começou a se posicionar, começou a estudar sobre isso? Ou você vai esperar mais uma vez a OAB acontecer para você começar a estudar no criminal, para você começar a fazer estudo jurisprudencial, para você começar a ler legislação? E aí? Esse era o assunto que eu queria que você falasse um pouco, tanto para mim quanto para muitas pessoas que se sentem perdidas nesse momento, como eu, né? Como começar, Fer? Vamos lá. Primeira coisa, tudo bem você começar na advocacia atuando em todas as áreas. Se você ainda não tem uma paixão, se você não despertou para nenhuma área, tudo bem você ser o clínico geral, entre aspas. Acho importante você pegar um pouquinho de cada área para você definir o seu nicho, aquilo que você... Para se descobrir também, né? Para você se descobrir. Agora, se você já tem uma matéria na faculdade que você gosta, se você teve a oportunidade de ter um contato prático alguma vez na vida na faculdade com alguma matéria, pronto, você já começou a despertar o seu nicho. Eu, por exemplo, tive contato com civil, trabalhista, execução fiscal e criminal. Nenhuma área me chamou atenção como criminal. Então, quando eu comecei na advocacia, eu já comecei me posicionando como criminalista e estudando sobre esse assunto. Então, a dica é, bom, você está prestando a OAB penal, né? Sim. E você pensa em seguir a carreira da área criminal. Sim. Então, o que é a minha dica? Você já começar a sair na frente dos colegas que estão patinando, entre aspas. Faça uma pesquisa jurisprudencial, vai estudar a jurisprudência da área criminal, vai estudar aí acordo de não persecução penal, que é um instituto novo, suspensão condicional do processo, suspensão condicional da pena. Vai jogando essas palavras na jurisprudência para você entender o movimento dos nossos tribunais. Vá ler a lei seca, isso vai te ajudar para a prova da OAB também. Vai ler. Se você tiver a oportunidade de fazer algum curso prático voltado para a advocacia que vai te ajudar, porque quando a gente começa, a gente fica inseguro, né? A gente não tem o viés, o olhar da advocacia. Então, se a gente tem a oportunidade de pegar a experiência com alguém que já está há um tempo no mercado, isso é ótimo, porque você tem segurança, né? Já sabe como é que é os procedimentos práticos. Saiba que quando for você lá colocando a mão na massa, claro que vai dar aquela adrenalina, um frio na barriga, mas a partir do momento que você detém o conhecimento técnico que você estudou, isso te dá segurança. Então, não deixe para você estudar prisão em flagrante, não deixe para você estudar execução penal quando você tiver com a sua carteira da OAB em mãos. Vai estudando antes. O treino, a prática te leva à segurança e isso vai te posicionar no mercado de trabalho. Sim, concordo plenamente. E o que você está falando de sempre ler as coisas vai acabar decorando, vai acabar ficando aquilo na sua cabeça. E o dia que você precisar, não vai ser um bicho de 7 cabeças. Porque você já estudou, você já se preparou. Por que às vezes eu falo que, igual quando a gente vai tirar carta, né? O professor tá ali ensinando a técnica para você, faça isso, faça aquilo. Quando você começa a dirigir sozinha, te dá um frio na barriga, não dá? Mas depois, como você já aprendeu as técnicas, mudar a marcha, acelerar, frear, isso não vai te tranquilizando? A prática não vai te deixando mais calma, mais segura para você dirigir? Com certeza. Então, fica a dica aí para vocês que estão começando. Sai à frente dos colegas, não fica patinando sem essa incerteza da OAB, não sabe se procura um emprego, se estuda para a OAB. Não, já se prepara para o mercado de trabalho, vai estudando as oportunidades que é a advocacia, como eu falei, se vai advogar sozinho, se não vai, se vai para a área criminal, se não vai. Outra coisa que eu sempre falo é a questão de você procurar novas oportunidades. Agora eu vou falar aqui com os colegas que já estão com a OAB em mão, já estão com a carteira. E fica assim, para tudo tem uma desculpa, Ana. Tudo é motivo de desculpa, tudo é motivo para desistir. Tem aqueles que estão aí com a carteira da OAB e aí fala assim, mas tem muito advogado. É verdade. Há um tempo na minha vida eu já tive esse pensamento. Você achava que tinha muito advogado e que já era, não ia ter espaço para você? Achava que já era. Mas hoje eu penso que não. Acho que você tem que ser foda naquilo que você quer. Além disso, você tem que ser um diferencial. Por que eu te contrataria, Ana Laura? O que você tem de diferente de outros colegas advogados? Qual que é o seu modelo de negócio?
Então, eu sempre falo isso, construa a sua forma de trabalhar que faça você se destacar dos outros colegas advogados. Sim, tá cheio de advogados por aí, mas advogados que fazem sempre a mesma coisa. Por exemplo, você falou pra mim que você quer ser criminalista. Já vou começar puxando aqui sua orelha. Tá bom, você quer ser criminalista. Você sabe que todo mundo que se posiciona como criminalista vai fazer o quê? Fase de conhecimento, vai atuar em audiência, vai atuar em defesa. Então, é difícil você conquistar o seu espaço na advocacia criminal. Já estou te dando essa alerta, Ana. É difícil porque todo criminalista vai atuar nessa fase, mas nem todo criminalista vai atuar em execução penal. Sim. Então, já vou começando aqui, puxando a sua orelha e também abrindo um caminho, uma janela para você. Eu tive a experiência de já assistir algumas aulas do seu curso, né? E, assim, é um ramo, assim, completamente... como é que eu digo pra você a palavra? Não seria fantástico, seria de descobertas. Isso. É isso que eu queria dizer. É uma coisa que quanto mais você estuda, mais você quer saber. Porque é uma coisa diferente, não é fácil. Eu vi algumas aulas e realmente não é fácil. Mas, assim, constância, você vai aprender. Realmente é um curso muito bom, porque é uma coisa que você não aprende na faculdade. É completamente... Você também não estudou execução penal na faculdade? A única coisa que você aprende na faculdade é livramento condicional, essas coisinhas. Agora, atuar na execução penal, você não aprende na faculdade. Então, realmente, quando vi algumas aulas, eu achei difícil, eu achei complicado. Eu acho a parte de execução penal complicado para mim. Eu também não gosto de fazer contas. É um motivo de várias pessoas, né, entrar no ramo do direito, porque não gosta de matemática. Uhum. Mas, assim, é uma coisa que constância dá para aprender, dá para se especializar, dá para se apaixonar, se descobrir cada vez mais. Pois é, então já fica aí o alerta, porque igual você que falou que quer ser criminalista, eu já te dei aqui todas as orientações para você começar a formar uma base e tirar o seu foco da preparação da OAB, porque você está saindo à frente de outros colegas advogados. Você não está esperando ter a sua carteira em mãos para você começar a pensar em advogar. Você já vai estar se preparando antes. Pronto, falamos esse primeiro passo. Segundo ponto, quando você começar na área criminal, você vai entrar no segundo conflito. Ah, mas tem muitos criminalistas por aí, como eu vou conseguir me posicionar? Como eu vou conseguir me destacar? Não, eu vou desistir. Pronto. Aí você passa por uma outra etapa. O que eu te digo? Sim, repito, tem muitos criminalistas por aí, mas e criminalistas que fazem diferente? O que é fazer diferente? É o criminalista que realmente mergulha naquilo que faz, que ele estuda, que ele está por dentro da jurisprudência, que ele está por dentro das legislações atualizadas, que ele dá uma atenção para o cliente, que ele não fecha um contrato e some, que a família vai ligar, ele vai dar atenção, que ele vai no presídio atender aquele preso. Enfim, você precisa buscar o seu modelo de negócio. Por que você se contrataria, Ana? O que você espera de um profissional? Se você estivesse buscando um advogado, o que você queria que esse advogado fizesse por você? É você começar a colocar no papel o perfil do advogado, da advogada que você quer ser. Isso já é um ponto para você se destacar no meio da multidão. Segundo ponto, já te acendo aí, já abro uma janela para você que é a execução penal. Você acabou de me retratar aqui muito bem. Não estudei isso na faculdade, acho que execução penal é só cálculo, acho difícil, mas acho que dá para aprender. Assim como você, tem vários advogados por aí com esse mesmo sentimento. É aí que entra. Execução penal não é um bicho de 7 cabeças, você só precisa entender um método, como é que funciona o passo a passo para você colocar em prática. E o quê? Não tem muitos advogados aí especialistas exclusivamente em execução penal. Então, por que você não aproveita essa oportunidade para você estudar, se especializar e sair na frente daqueles que estão patinando? Eu vou usar sempre esse termo, daqueles que estão patinando, que tá aí sem uma luz no túnel, sem perspectiva alguma, entendeu? Sim. O grande problema é que já tem colegas percebendo esse movimento da execução penal. Então, você que está ouvindo esse podcast, chegou o momento de você correr atrás, aproveitar essa oportunidade. Com certeza. Bom, Ana, e você que está, então, nesse sentimento de incerteza, que está passando por esse momento, o
Queria que você deixasse um conselho, ou se esse podcast te ajudou de alguma forma também, queria que você deixasse uma mensagem aí para quem está nos ouvindo. Bom, acho que no meu caso, o que eu mais tenho a dizer para vocês é não desista. Quando eu passei na primeira fase, depois de ter tentado 4, 5 vezes, uma amiga falou para mim, sabe qual que é a sua maior vitória? Você tinha tudo para desistir e você não desistiu. E eu sempre falei para ela, enquanto eu não passar, eu não vou parar de prestar. E foi o que aconteceu. Não desistam, creiam sempre que a sua hora vai chegar. Se não deu certo ainda, pode ser porque não era no tempo certo. Existe o tempo certo para tudo. Dediquem-se, levem a sério o seu estudo, levem como uma profissão, levem como um trabalho, que uma hora vai dar certo. Ana, achei perfeito. Eu vou complementar a sua mensagem e acrescentar algumas coisinhas aí. O grande problema das pessoas é você desistir no primeiro tombo. Você desistir no primeiro desafio. Sim. Se você quer ter alguma perspectiva de futuro, alguma perspectiva de carreira profissional, você tem que começar e não parar mais até dar certo. Até dar certo. Então, você começou, não para mais. Não ache que você vai fazer 3 meses, pronto, é o suficiente para você desistir. Ou é o suficiente para você passar na OAB, ou é o suficiente para você se posicionar no mercado. Você que está ouvindo esse podcast, não comece agora, daqui 3 meses já acha que é o suficiente para você estudar para advocacia, para você começar a planejar sua advocacia. Começou? Não para mais. Você tem que ir até o fim para você alcançar os seus resultados. O segredo é constância, estudo e persistência. O caminho não vai ser fácil, tá, Ana Laura aqui? Desde fevereiro, nessa angústia de OAB, o caminho não foi fácil, não está sendo fácil e nunca vai ser. Sim. Só que se ela desistisse lá no primeiro tombo, ela não estaria aqui hoje persistindo e buscando um novo caminho, buscando uma nova perspectiva. Por fim, se você quer resultados diferentes, faça ações diferentes. Então, você que está ouvindo esse podcast, se você quer uma nova perspectiva, sair dessa frustração de não ter OAB, de não ter uma data certa, tenha ações diferentes. Então, busque aí planejamento para sua advocacia, busque um planejamento para o seu nicho de atuação. Então, é isso. Espero que esse podcast tenha tocado o seu coração e te ajude aí de alguma forma. Ana, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o seu convite. Tenho certeza que a sua experiência, que a sua fala ajudou aí quem está ouvindo esse episódio. Eu que agradeço, Fer. Muito feliz por estar aqui hoje com você, dividindo um pouquinho da minha história. Tanto que você já sabe da minha história, né? Mas é bom dividir com quem também tá no mesmo barco que eu. É isso. Vejo vocês no próximo episódio.